Que a paz e a graça seja com todos vocês, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Bendito seja Deus, exaltado seja Deus. O Senhor nos deu mais uma oportunidade. A sua misericórdia, ela se renovou em mais um dia. Como Jeremias, nas suas lamentações, ele diz: a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia, ela se renovou. Ela nos deu mais um dia, ela nos deu mais uma possibilidade, ela nos deu mais uma oportunidade. E nós devemos aproveitar essa oportunidade. Nós devemos glorificar a Deus por essa oportunidade e usar dessa oportunidade para estar em contato com aquele que nos deu essa oportunidade. Para buscar esse Deus, esse Senhor, um Deus que quer ter intimidade, um Deus que quer ter contato, um Deus que quer ter comunhão conosco. Amém? E é sobre isto, é sobre estas palavras, é sobre este ambiente, é sobre este momento que eu quero louvar e glorificar e ao mesmo tempo dar continuidade àquilo que nós começamos. Mateus capítulo 5 tem sido o nosso estudo, versículo por versículo, palavra por palavra, característica por característica, qualidade por qualidade. Estas são as características do reino. Isto é o reino de Deus nas nossas vidas. E nós precisamos enxergar se nós estamos fazendo isto ou não. Se nós estamos de facto inseridos do reino ou não. Se nós agimos como o reino nos diz aqui. Se nós agimos como Jesus diz aqui, que aqueles que pertencem a este reino agem desta maneira. Então nós precisamos entender quem nós temos sido, o que nós somos, quem nós somos, o que nós fazemos. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 6. Aleluia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Espírito Santo possa trazer em nós entendimento, que o Senhor venha nos fazer cativos neste momento, que a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos estejam agora, neste momento, aqui neste lugar, para poder receber do Senhor, para poder ouvir do Senhor, para poder, sim, ser esclarecidos pela palavra do Senhor. Que o Espírito Santo venha falar no nosso meio agora, em nome de Jesus. Louvado e glorificado seja Deus. Aqui, Jesus, ele está falando então de alguém que tem de facto um forte desejo. Ou seja, e esse desejo é o quê? É fome e sede de justiça. A fome e a sede aqui nos fala então sobre uma paixão que nos move. Uma fome e uma sede que nos comunica então algo de uma necessidade profundamente sentida e consciente. As pessoas que entram no reino de Deus, essas pessoas que entram, que estão inseridas, que são alcançadas ao longo do tempo, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, essas pessoas, elas vão viver caracterizadas por este tipo de fome e sede de justiça de Deus. Elas terão então um forte desejo e anseio, elas são então movidas por um desejo intenso. Elas vão então perseguir esse estilo de vida, essa conduta, essa busca
de sede e fome pela justiça de Deus, para que sejam o quê? Fartas. Aleluia. Então, esse estilo de vida é nada mais, nada menos do que olhar para a pessoa, para a natureza do Senhor Jesus Cristo. Significa então querer ser como Jesus, significa então querer pensar como Jesus e significa querer agir como Jesus. Ou seja, este homem, esta mulher, esta pessoa que entra no reino, que é inserida no reino, que é alcançada pelo reino, que se converte ao reino, esta pessoa, ela terá sede e fome de justiça. É sem dúvida então uma procura diária, uma procura incansável de ser como Jesus, de pensar como Jesus e de agir como Jesus. De ser então um modelo para ser seguido para a humanidade, para as pessoas que lhe rodeiam. De ter então um estilo de vida santo, que será seguido então, que será olhado, que será observado por muitas pessoas. De ser de facto então uma referência para as pessoas que o rodeiam. De ser então um exemplo palpável, um exemplo vivo para as pessoas que os rodeiam. De ser então um agente de Deus na terra, de ser então um agente do reino de Deus na terra, de ser então, como Spurgeon disse, uma Bíblia andante pela terra. Então, repare para o nosso maior exemplo. Olhe para o exemplo de Jesus. Olhe para o exemplo do apóstolo Paulo. Olhe para o exemplo dos próprios discípulos, da própria comunidade, da própria igreja lá em Atos capítulo 11, versículo 26. Em Antioquia. Quando então esta comunidade, quando então este povo, quando então estes homens, estas mulheres, quando então eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. A pergunta é, por que é que os chamaram de cristãos? Porque colocaram então esse nome neles, dessa comunidade, desse povo. Porque então chamaram aqueles homens, aquelas mulheres de cristãos. Porque puseram então a eles essa alcunha. Aquele termo era uma forma de escárnio. Era um termo de insulto, de desprezo para com aqueles homens. Porém, a verdade é que, independentemente do nome que eles deram aos discípulos de Jesus, independentemente se foi dado de forma a os rebaixar e a os humilhar, o que é certo é que eles gostaram desse nome. E a partir dali, os discípulos de Jesus seriam chamados de cristãos até aos dias de hoje. Uma coisa é certa, meu irmão, minha irmã. Uma coisa é certa, querido. Essa palavra, cristão, cristãos, ela vem de Cristo. E é porque continha naqueles homens alguns exemplos de Jesus. É porque de facto aqueles homens eram parecidos com Jesus. É porque de facto aquele povo era semelhante a Jesus. Havia semelhanças neles que Jesus tinha. Porque eles se comportavam como Jesus, porque eles se vestiam como Jesus, porque eles falavam como Jesus, porque eles agiam como Jesus. Estavam então seguindo o padrão de Jesus. Estavam seguindo então o modelo de Jesus. Eles eram de facto imitadores de Jesus. E por isso eles foram conhecidos de longe, pelo mundo, pelo povo, pela sociedade, pelos pecadores, pelos ímpios, por aqueles que não eram nada. O apóstolo Pedro, por exemplo, quando ele escreve na sua carta para encorajar os eleitos de Cristo, que viviam então dispersos como estrangeiros e peregrinos por causa das perseguições, ele disse assim, preste atenção,
1 Pedro, capítulo 4, versículo 14 ao 16. Ele vai dizer assim: se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém que não seja por matar, por roubar, por causar confusão ou intrometer-se em assuntos ou coisas alheias, mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem, antes louvem a Deus por serem chamados por esse nome, cristãos. Que maravilha! Que maravilha ser chamados de cristãos. Que maravilha que seria olharem para nós e ver Jesus em nós. De ver então as palavras de Jesus em nós. De ver as obras de Jesus em nós. De ver o amor, a misericórdia e a graça de Jesus nas nossas vidas. Porque esse nome, cristãos, foi dado pela sociedade, como nós já referimos, por aqueles que não faziam parte da comunidade, da igreja em Antioquia. Esse nome foi dado então porque, de facto, havia semelhanças de Jesus naquele povo. Havia a marca de Jesus naquele povo. Havia semelhanças de Jesus naquele povo. Então, veja, repense as suas ideias, os seus pensamentos, as suas convicções. Você pode dizer o que você quiser. Você pode se declarar, se intitular, se denominar cristão. Porém, isso só será uma verdade quando a sua vida, quando o seu comportamento, quando as suas ações, elas de facto mostrarem Jesus Cristo, mostrarem o Evangelho, mostrarem o reino de Deus. E aqui é individual, é entre você e Deus, é entre mim e Deus. Você é o que é. A sua vida mostra quem você é de facto. Jesus disse que se a árvore se conhece pelos frutos, se é boa ou má, se é de Deus ou se não vem de Deus. Então, não queira carregar algo do qual você não é nem nunca foi. Sua vida, ela dita quem você é em Cristo e no seu reino. Então, eu quero lhe desafiar, eu quero lhe encorajar a examinar tudo aquilo que foi falado, a refletir sobre tudo aquilo que nós temos falado neste momento. É neste ambiente que eu quero que você reflita. É neste ambiente que eu quero que você se examine, que você possa olhar para si, olhe-se ao espelho e veja quem você é para o mundo. Quem você é em Deus, quem você é no reino. Nós temos seguido até aqui versículo por versículo. Nós temos estudado juntos versículo por versículo. Nós estamos lendo, analisando, estudando e interpretando versículo por versículo, palavra por palavra. Aqui não tem nada do Fábio. Aqui não tem achismo, não tem nada do Fábio. Em nenhum momento eu estou falando aqui aquilo que eu acho ou aquilo que eu penso. Pelo contrário, nós precisamos deixar as Escrituras falarem por si próprias. Nós precisamos deixar a palavra de Deus falar por si própria, deixar o Espírito Santo falar, deixar Ele tratar com cada um de nós, para que em nenhum momento, para que nenhum de nós venha se perder. Pelo contrário, para que tudo isto, para que estas palavras, para que tudo aquilo que Ele traz sobre nós promova algo de bom na nossa vida. Crescimento espiritual, maturidade espiritual, para que nós não sejamos necios e ignorantes quanto às coisas do reino de Deus. Amém? Reflita sobre isso. Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Pai, no nome de Jesus, nós louvamos o Senhor, nós glorificamos o Senhor pela Tua presença, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor e pelo Teu cuidado.
O Senhor tem cuidado de cada um de nós. Pai, o Senhor nos tem ensinado. O Senhor nos tem instruído, Pai. Meu Deus, quantas coisas o Senhor já tem falado, Senhor, ao longo deste estudo, Pai. Oh, Deus, quantas palavras que vêm do Senhor. Meu Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai, a pôr a nossa vida em ordem perante o Senhor. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, Deus, a ser conscientes, a ser maduros, a ser humildes, Pai, para reconhecer os nossos maus caminhos, para reconhecer e pedir ao Senhor que o Senhor venha sondar os nossos corações e ver se há em nós algum caminho que não te agrada, para que o Senhor venha nos guiar, Pai, nos teus caminhos e nas tuas veredas. Pai, fica conosco, Pai, e que a tua palavra, que é poderosa, Senhor Deus, para fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos, a tua palavra tem poder para nos transformar e para nos moldar e para nos conformar à tua imagem e semelhança. Por isso, Pai, trata com cada um de nós, trabalha com cada um de nós, mas faz teu reino, Senhor Deus, se manifestar em nós e através de nós. Que assim seja, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. E que nós possamos terminar juntos, continuar juntos e crescer juntos. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Louvado e glorificado seja Deus.